Bem, nós continuamos hoje essa quarta explicação do Catecismo de São Pio X e nós entramos no segundo artigo do Credo, a partir do número 68, que nos ensina o segundo... Antes de entrar nesse segundo artigo, queria fazer uma citação relativa à aula anterior, porque nós falamos dos anjos e dos homens e alguns perguntaram a respeito do pecado dos anjos, né? Porque Deus não perdoou os anjos. Eu tenho algumas explicações e ocorreu-me ler alguma coisa das cartas de Dom Columba Marmion, que foi um dos maiores mestres da vida espiritual do século XX, e ele dizia o seguinte: deveis convencer-vos de que a vossa vida passada de pecado não é de modo algum obstáculo a uma união muito íntima com Deus. Deus perdoa, e o seu perdão é divino. Deus não usou de misericórdia para com os anjos, porque estes não têm misérias. Conosco, que estamos cheios de miséria, Deus é infinitamente misericordioso. Misericordia Domini plena est terra. A terra está cheia da misericórdia de Deus. Uma citação do Salmo 32. Quer dizer, então, essa é a explicação mais simples e mais profundamente verdadeira, né? Os anjos não tiveram perdão porque eles não tinham misérias. Eles pecaram, mas pecaram sem misérias. Justamente por causa daquela explicação que nós vimos a última vez da natureza dos anjos, né? O anjo olha para o ser humano e não fica dando risada, porque ele é muito superior, né? Ele vê todas as dificuldades, né, que foram até um pouco explanadas aí na pregação, né? As misérias, a concupiscência, tudo isso. O anjo não tem isso. E por isso a decisão do anjo foi definitiva. Enquanto nós não, a gente pode levantar, cair, por causa das misérias. Bom, mas entrando agora no segundo artigo do Credo, que nos ensina o segundo artigo do Credo: e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. O segundo artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus eterno, todo-poderoso, Criador e Senhor como Pai, que se fez homem para nos salvar, e que o Filho de Deus feito homem se chama Jesus Cristo. Por que se chama Filho a segunda pessoa? A segunda pessoa chama-se Filho porque é gerado pelo Pai por via de inteligência, desde toda a eternidade. E por este motivo se chama também Verbo eterno do Pai. Pergunta de número 70. Sendo também nós filhos de Deus, por que Jesus Cristo se chama Filho único de Deus Pai? Por quê? Resposta: porque só Ele é por natureza seu Filho, e nós somos seus filhos por criação e por adoção. Então, este segundo artigo, justamente, primeira coisa que ele nos ensina é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular da verdadeira religião. Ela realmente nos distingue claramente, por exemplo, do judaísmo. Do judaísmo, que é uma religião que foi preparatória para a vinda de Jesus Cristo, mas que, por causa da infidelidade dos judeus, que não aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, justamente ela deixou de ser uma religião verdadeira. E o Deus que eles cultuam é um Deus único, mas não é um Deus trino, e portanto não é o Deus verdadeiro. Simplesmente. Não é lícito, é pecaminoso esse reducionismo que se faz através do ecumenismo, onde se são agrupadas as três religiões chamadas do Deus único, que é o cristianismo, de modo geral também,
o judaísmo e o maometismo. Isso é falso. O Deus dos maometanos não é o Deus verdadeiro. O Deus dos judeus também não é o Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus verdadeiro. Houve uma heresia nos primeiros... Logo depois das perseguições à igreja, capitaneada por um certo Ario, chamada arianismo. Ela negava a divindade de Jesus Cristo. E dizem que Ario era judeu, não sei se é verdade, mas de qualquer maneira, é bem possível que os judaizantes, ou seja, aqueles que queriam justamente desorientar, perder os cristãos justamente por uma espécie de volta ao judaísmo, pelo menos eles tinham um grande interesse no arianismo, já que o arianismo justamente era o básico justamente dessa diferença entre judeus e cristãos, é que eles não aceitam Jesus Cristo como Deus. Não aceitam. Então, essa é a pedra angular da religião católica. A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, afirmada claramente nos evangelhos, sobretudo no Evangelho de São João. E por isso, o esforço dos racionalistas, etc., em negar a historicidade do Evangelho de São João. Eu já contei a vocês pelo menos alguns devem saber, né? Aquele episódio das escavações arqueológicas na piscina de Betsaida, já que o Evangelho de São João narra um milagre feito por nosso Senhor Jesus Cristo na piscina de Betsaida, e fala que a piscina de Betsaida tinha 5 pórticos. Então os arqueólogos cavando, aquela coisa bem paciente, dia por dia, passam anos às vezes naquilo ali. Aí cavaram, acharam um pedaço, outro, era um quadrado. Então só tem 4 pórticos. Está errado o Evangelho. Então, nessa época foram publicados livros onde se dizia que isso provava que o Evangelho de São João não era um evangelho histórico e que isso era uma alegoria, quer dizer, falava 5 pórticos em relação aos 5 livros da Torá, coisa parecida. Escreveram-se livros a esse respeito. Aí os arqueólogos, enquanto isso, estavam trabalhando, cavando. Aí cavaram, daqui a pouco, o que é isso aqui no meio? Havia um pórtico no meio do quadrado, eram 5 pórticos. Então, o Evangelho de São João estava certíssimo. E histórico. Histórico. E justamente esse Evangelho se afirma da maneira mais clara, não só ele, mas ali a afirmação é muito clara da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive o célebre episódio de São Tomé, né? São Tomé diz claramente, meu Senhor e meu Deus. Também as epístolas de São Paulo, se fala de maneira clara da divindade de Jesus Cristo, né? E isso era um escândalo enorme para os judeus, por isso eles perseguiam São Paulo. Até hoje eles têm uma raiva enorme de São Paulo, porque São Paulo, que é judeu, né, mas afirmava, né, vocês são inimigos de todos os homens. Ele chamava assim os judeus da época. E esse, justamente, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem verdadeiro. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, chamado Filho porque é gerado pelo Pai. É gerado desde toda a eternidade. A gente não pode entender essa geração como algo temporal. Porque se fosse algo temporal, o Filho seria menor do que o Pai. Isso não existe. A geração desde toda a eternidade. Mas então essa palavra gerar é evidente, né? Todos os termos da teologia são utilizados em sentido analógico. Ou seja, como uma semelhança. Toda analogia, ela corresponde num ponto e a outra não corresponde. Quando eu digo que fulano de tal é um leão, eu estou fazendo uma comparação. O que é que eu estou usando? O que eu quero dizer? Que fulano tem as garras de um leão, tem a juba de um leão, tem os dentes de um leão? Não. Eu estou dizendo que ele tem a valentia de um leão. Então, eu uso uma linguagem analógica, quer dizer, uma semelhança. A semelhança corresponde em alguns pontos, às vezes só em um ponto, em outros pontos não corresponde. Então, na teologia se utiliza isso, porque se trata do mistério divino. Você utiliza uma linguagem com comparações. Essas comparações correspondem a alguns aspectos e outros não. A geração aí, no caso, é justamente porque o filho procede do pai.
Mas não é como a geração dos seres humanos, dos animais, etc., que isso é feito no tempo. Primeiro aparece o pai, depois vem um filho que é mais novo que o pai. Até essa palavra do procede já é temporal. Procede, sim, no sentido, sim. Você pode interpretar. Tem um aspecto. Mas no caso das processões divinas, chamadas, não há tempo aí. É desde toda a eternidade. Então, é entendível. Não, é um mistério. É um mistério, claro. Mas você pode ter acesso a uma certa compreensão empregando a linguagem analógica. Porém, você não pode explicar mesmo porque é uma revelação. Nosso Senhor dá as garantias de que isso é verdadeiro, porque Ele dá os sinais, os milagres, etc. Mas você não pode explicar, mesmo porque no momento que você explicasse isso, você já não seria mais ser humano, seria Deus. Isso é complicado. A questão é essa. Procede. Então veio dele. Mas não veio que é eterno. Outro aspecto tocado aqui na questão 70, muito importante, é o a diferença entre a filiação de Jesus Cristo e a nossa filiação. Nosso Senhor, porque Ele é gerado desde toda a eternidade, Ele é filho natural de Deus Pai. É a segunda pessoa. Filho natural. Nós somos filhos adotivos pela graça. Quer dizer, Jesus Cristo é natureza divina, é de natureza divina. Tem essa natureza divina. Nós não temos natureza divina, claro. Mas nós participamos de algo dessa natureza e pela graça santificante, e é esta graça que nos faz filhos adotivos de Deus. Então, nós só podemos ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. É o único mediador. Se não for em Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus de jeito nenhum. Nós participamos por meio de Jesus Cristo. É verdade com uma certa filiação, de certo modo, muito imperfeito, pela criação. Mas a filiação, propriamente dita, adotiva, é a filiação por causa da redenção de nosso Senhor. E com relação a Maria Santíssima? Por quê? Nossa Senhora. Sim, também. Mesma coisa. Ela é filha de Deus por adoção. Certo? Só que ela tem algo mais, e muito mais, que ela é também mãe de Deus. Bem, por que Jesus Cristo se chama Nosso Senhor? Chama-se Jesus Cristo Nosso Senhor não só porque, enquanto Deus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, nos criou, como também porque, enquanto Deus e homem, nos remiu com o seu sangue. Porque o Filho de Deus, feito homem, se chama Jesus. O Filho de Deus se chama Jesus, que quer dizer Salvador, Yoshua, na língua hebraica, porque nos salvou da morte eterna que merecíamos por nossos pecados. Quem deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem? Foi o mesmo Pai eterno que deu o nome de Jesus ao Filho de Deus feito homem, por meio do arcanjo São Gabriel, quando este anunciou à Virgem Santíssima o mistério da encarnação. Porque o Filho de Deus feito homem se chama Cristo, se chama também Cristo. Porque antigamente se ungiam os reis, os sacerdotes e os profetas. E Jesus é Rei dos Reis, sumo sacerdote e sumo profeta. E Cristo, de Christos do grego, que quer dizer ungido. Por isso, é chamado nosso Senhor Jesus Cristo, é chamado Cristo porque ele é ungido. E justamente há esse costume que perdura até hoje. O sacerdote é ungido. Eu tive as mãos ungidas, quando fui ordenado sacerdote. Os reis são ungidos. Os reis sagrados, reis, o Papa manda um representante, ou ele mesmo fazia isso, né? E os reis do Brasil, os imperadores do Brasil são ungidos. Os imperadores do Brasil são ungidos. Acho que é o único caso das Américas.
Só uma experiência monárquica na América. Fora uma rápida experiência no México, mas a experiência maior é aqui no Brasil. E eles são ungidos. E então, nosso Senhor, como o rei por excelência, ele é chamado Cristo, ungido. Como ele é assim, ungido por excelência. Foi Jesus Cristo verdadeiramente ungido e consagrado com unção corporal? A unção de Jesus Cristo não foi corporal, como a dos antigos reis, sacerdotes e profetas, mas toda espiritual e divina, porque a plenitude da divindade habita nele substancialmente. Quando alguém, por exemplo, se torna sacerdote, ele é ungido, ele passa a ter algo que os outros não têm. É uma diferença importante. Ele se torna sacerdote, há um sacramento para isso, o sacramento da ordem. Ninguém pode chegar e dizer, eu sou sacerdote porque, sei lá, eu reuni um bocado de gente aí, o pessoal está pondo confiança em mim, botando fé em mim, então eu sou sacerdote, como uma vez um membro da Assembleia de Deus me disse que ele era sacerdote. Não, porque é sacerdote? Não, porque eu me sinto sacerdote. Né? Modernismo, né? Se sente sacerdote. Quando não é bispo, ainda tem bispo e até papa às vezes, né? Então, não... Mas ele tem que receber essa unção de alguém que recebeu. Tradicional. Ninguém pode botar na cabeça que ele é sacerdote. É maluquice. Ele tem que receber de alguém que recebeu. E esse que recebeu tem que receber de outro, e isso tem que remontar até o nosso show. Necessariamente ela é tradicional e autêntica. A verdadeira unção. Mas justamente nosso Senhor Jesus Cristo, ele é assim por natureza. A unção sacerdotal de nosso Senhor remonta à encarnação. Então, esse caso de Pedro, esse caso de Jesus, isso vai ser o pastor? O quê? Pedro, quando se tornou, substituiu Cristo na terra. Não, mas aí é diferente. Aí ele não precisou de São Pedro, claro, foi ungido como um bispo, certo? Agora, o fato dele ser o chefe da igreja é algo que está ligado à jurisdição, não está ligado à ordem. Tá? A ordem, o grau mais alto é o episcopado. Diferente, é uma ordem diferente. Bom, então, a unção sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo é a encarnação dele. Ele é sacerdote por natureza. Ele é Deus e homem verdadeiro, ele é pontífice. Verdadeiro pontífice, que faz realmente a ponte entre Deus e os homens, o mediador entre Deus e os homens. Pergunta de número 76. Tiveram os homens algum conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda? Sim, os homens tiveram conhecimento de Jesus Cristo antes da sua vinda, pela promessa do Messias que Deus fez aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a qual renovou aos santos patriarcas, e também pelas profecias e muitas figuras que o designavam. Então, logo depois da queda dos nossos primeiros pais, Deus prometeu a vinda de um Redentor. Os patriarcas, os homens já desde antes do dilúvio viviam nessa expectativa. Depois do dilúvio, então, na época de Abraão, nosso Deus então escolheu um povo onde essa promessa, essa esperança se manteria de uma maneira mais bem guardada, porque a tendência do homem era se dispersar e cair no paganismo. Essa tendência foi, ela vai e volta e era contínua. Naquela época, os povos todos ficaram contaminados. Então, nosso Senhor escolheu um povo onde manteria a maneira divina, né? Onde isso se manteria até a vinda do Messias, que transformaria essa religião de nacional em universal. Mas esse Messias nasceria deste povo, não nasceria de outro povo. Era o povo de Deus, o povo escolhido, o povo judeu. Teve motivo para ele escolher esse povo judeu? Não, a escolha de Deus. A escolha de Deus. Ele escolheu aquele povo. Ninguém sabe por quê. Estou perguntando a nosso Senhor. Ele escolheu esse povo. A maneira de agir de Deus foi essa.
Escolher primeiro um povo, depois tornar isso universal. E justamente nesse povo, as promessas, a crença na vinda de um Messias, ela é demonstrada na Sagrada Escritura, né? Sobretudo nos profetas, né? E onde se prevê com detalhes impressionantes até a paixão de Nosso Senhor. Se você pegar certos capítulos de Isaías, onde se fala sobre o servo de Javé, está lá tudo escrito, a paixão de Nosso Senhor. Compare aquilo com a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, é impressionante a correspondência. E olha que Isaías viveu 800 anos antes de Jesus Cristo. Mas é 800 anos, né? Hã? É 800 anos, né? Bom, mais ou menos 800 anos. Mais ou menos 800 anos antes de Jesus Cristo. Então, Isaías pôde assim profetizar com detalhes impressionantes a paixão de Nosso Senhor. Mas não só entre os judeus, mas havia alguns restos de revelação, mesmo entre povos pagãos. Ficou alguma coisa, embora muito misturado com coisas alteradas, mas alguma coisa, alguns indícios havia mesmo entre povos pagãos. Mas é claro que isso se mantinha realmente de maneira mais preservada no povo judeu. Tem uma dúvida aqui. No caso, quando Jesus nasceu, né, o povo ficou sabendo do nascimento de Jesus Cristo. Quase todo mundo. Agora, depois que ele chega aos 30 anos, que ele começa a fazer a divulgação do trabalho, vocês esqueceram que ele tinha nascido? Se esqueceram. Bom, digamos, ele foi... Nosso Senhor nasceu, não foi alguma gente lá, mas não foi tanta gente assim, né? Houve um anúncio, mas depois os magos desapareceram lá, porque fugiram de Herodes. E além disso, Herodes mandou matar os inocentes, não esqueça isso. Mandou matar. Então, mandou matar, ele pensou, matei esse aí, então acabou. Se tiver lá no meio, está no meio daquele lá que eu matei. Ele matou todos os meninos da povoação e das redondezas. Então ele estava certo que ele matou todo mundo. Então muita gente deve ter sabido, Herodes mandou matar, sei lá, ficou aquilo ali, aquilo morreu. Bom, então, que prediziam as profecias acerca do Redentor? As profecias prediziam acerca do Redentor, dois pontos: a tribo e a família da qual devia nascer, o lugar e o tempo do nascimento, os seus milagres e as mais minuciosas circunstâncias da sua paixão e morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu reino espiritual, universal e perpétuo, que é a Santa Igreja Católica. Quais são as principais figuras do Redentor no Antigo Testamento? As principais figuras são o inocente Abel, o sumo sacerdote Melquisedeque, o sacrifício de Isaac, José vendido pelos irmãos, o profeta Jonas, o cordeiro pascal e a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Quer dizer, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, vários personagens aparecem, vivem a sua vida ali, tem a sua história ali, mas eles talvez nem desconfiem, eles estão um pouco antecipando o que acontecerá depois. Eles dão traços do que acontecerá depois na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor mesmo se utilizou disso, quando ele disse que seria dado o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias dentro de uma baleia. Quer dizer, era isso. Ele viveu aquela história ali, mas Nosso Senhor pega aquilo, era um sinal, ele estava antecipando aquilo ali. São figuras que aparecem no Antigo Testamento. É impressionante também o sacrifício de Isaac, que não chegou a se cumprir, mas que justamente mostrava um inocente, um rapaz inocente, a quem Deus pede, Deus quer que Abraão sacrifique. Sansão também é? Sansão também é. Por que Sansão? Não, acho que não. Sansão, não sei. Agora só olhando, se for de uma maneira muito... Bom, ele vem libertar o povo de Israel. Nesse sentido, nesse sentido. Mas não é tão claro como no caso de Isaac, que ia ser sacrificado. Nosso Senhor não quis, Deus não quis, parou na hora. No entanto, ele quis à vontade, a decisão de Abraão de fazer aquilo. E Abraão realmente obedeceu. E dessa obediência ele teve grandes benefícios. Tornou-se pai de um povo. Né?
Mas nosso Senhor exigiu isso, esse sacrifício do Filho dele. Como sabemos nós que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? Primeiro, pelo testemunho do Pai Eterno, quando disse: este é o meu Filho muito amado, no qual tenho posto todas as minhas complacências. Ouviu. Segundo, pela afirmação do próprio Jesus Cristo, confirmada com os mais estupendos milagres. Terceiro, pela doutrina dos apóstolos. Quarto, pela tradição constante da Igreja. Questão 81. Quais são os principais milagres operados por Jesus Cristo? Os principais milagres operados por Jesus Cristo são, além da sua ressurreição, a saúde restituída aos enfermos, a vista aos cegos, a audição aos surdos e a vida aos mortos. Justamente se insiste muito nesse ponto, que termina aqui esse segundo artigo, insistindo nesse aspecto. Quer dizer, nosso Senhor afirmou que ele era Deus e ele provou isso com milagres. É um mistério essa divindade de Jesus Cristo. Quer dizer, a humanidade, quer dizer, a natureza divina e a natureza humana unidas na unidade de uma pessoa. Então, não existe natureza humana em Jesus Cristo, mas não existe pessoa humana em Jesus Cristo. Sabiam disso? Não. Como é que é? Existe uma natureza divina e uma natureza humana em Jesus Cristo. Mas não existe uma pessoa humana em Jesus Cristo. Existe a pessoa divina, que é a segunda pessoa. De pessoa humana. Não existe pessoa humana. Tá? Atenção. Por quê? Vocês podem ter bem em mente isso aqui. Natureza é o princípio de operação. Aqui. Escrever fica melhor. Natureza princípio de operação. Pessoa, termo de responsabilidade. Então, natureza é o princípio de operação. Em nosso show há operações divinas e operações humanas. Então, nosso show gerado pelo Pai desde toda a eternidade. Operação divina. Nosso Senhor operou milagres. Nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Nosso Senhor obedeceu à vontade do Pai, que queria que Ele se sacrificasse pela nossa salvação. Mas nosso Senhor também comeu, bebeu, teve sono. Nosso Senhor dormiu na barca, e até um sono pesado, porque deu a tempestade, todo mundo lá desesperado, ele dormindo. Quer dizer, então, essas operações são operações humanas. São operações humanas. Então, em nosso Senhor há operações humanas e operações divinas. Porém, não se pode dizer que nosso Senhor comeu, bebeu, teve sono. Isso aí se atribui à pessoa humana. Nosso Senhor ressuscitou dos mortos, etc, etc. Isso aí se atribui à pessoa divina. Isso aí é uma heresia chamada nestorianismo. Nestorianismo. Heresia do século
século V, século IV, século V, com um certo Nestorius, que era bispo de Constantinopla, eu acho, era bispo de Constantinopla, certo? Então esse Nestorius, ele tinha uma doutrina assim, ele dizia que em Nosso Senhor há duas naturezas, o que é verdade, mas também duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa divina. Conclusão, Nossa Senhora era a mãe da pessoa humana. Da pessoa humana. E não da pessoa divina. Conclusão, ela não era mãe de Deus. Daí porque ela dizia que ela era contra, São Nestórios era contra o Theotokos, a mãe de Deus. Ele não admitia isto. E aí foi justamente, as heresias servem para explicitar a fé da igreja. Porque isso era crido pacificamente. Ninguém se opunha a isso. Aí chegou Nestórios com essas elucubrações, partiu dessa heresia de achar que em Deus havia duas pessoas e que, portanto, Nossa Senhora era mãe só da pessoa humana. Então era mãe só do homem, não era mãe de Deus. Conclusão lógica a partir de um princípio errado. Então, a partir daí, houve muita discussão, briga, etc., até que a igreja, no concílio de Éfeso, no ano 414, me falha a memória, as datas podem me fugir, mas é no século V, declarou que Nossa Senhora era a mãe de Deus, a maternidade divina. E se conta que em Éfeso, onde se fez o concílio, onde se reuniu o concílio, houve grandes manifestações de alegria, etc., procissões, tudo, porque justamente suscitou isso, foi definido. Já existia fé, mas não era claro ainda, não era... Quando houve heresia, ele não, a gente vai agora decidir. Aí decidiu. Então, em nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina estão unidos na unidade da pessoa, e essa pessoa é divina, não é humana. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas aqui, sim. só uma observação. Em relação a Ao quê? essa realidade, Sim. essa realidade que aconteceu, ela provém também dessa realidade que é ensinada desse comunismo aí, desse protestantismo também, já veio disso ou não? Ah, sim. Olha, os protestantes, cada um diz uma coisa, né? Lutero, pessoalmente, eu não acredito que ele negasse a maternidade divina, se eu não me engano. Eu acho que ele não negava. Tanto é que no protestantismo, luteranismo mais antigo, há até culto a Nossa Senhora. Eu conheci um pastor protestante que se converteu à tradição, sueco, ele era luterano, e ele, na paróquia dele lá na Suécia, tinha até confissão ainda. Ele achava que ele era padre, na cabeça dele. Os altares deles são belíssimos. Altares belos, imagem de Nossa Senhora, tudo. Eles tinham culto. Agora, à medida que a coisa foi passando, foi deteriorando. Então, a heresia atrás da outra, porque é o princípio do livre exame. Cada um lê a Bíblia e a Bíblia fala, ou seja, a cabeça dele interpreta do jeito que ele quer. Né? Então, a tendência foi, eles acabarem negando isso. Certo? Acabaram negando isso. Mas, se eles assumiram como tal o nestorianismo, acredito que não. Porque eles, em geral, aceitam os concílios mais antigos. Eles aceitam. Os mais recentes, não. Porque aí já o papismo está entrando, não sei o quê, eles começam com aquelas doutrinas deles. Porém, eles acabaram por um caminho aceitando coisas parecidas. Porque eles não aceitam a maternidade divina. Porém, eles aceitam a união hipostática. Porque isso que eu estou explicando a vocês aqui, é chamado união hipostática. Por quê? Porque vem de uma palavra grega chamada hypostasis, que quer dizer pessoa. Né? A gente pode aqui esquematicamente explicar união. Ela pode ser acidental ou substancial.
E a substancial, por sua vez, pode ser uma subdivisão pessoal, ou pessoal hipostática. Que é justamente o único caso, justamente a encarnação. Então você tem, por exemplo, uma união acidental. Uma sociedade. Uma sociedade não é uma substância. A sociedade é uma união moral de pessoas sob uma autoridade, com um objetivo. Então, as pessoas mantêm a sua personalidade. Toda sociedade que tende a suprimir a personalidade das pessoas está desviada, como é o caso do comunismo. A sociedade não é um ser só, não é uma substância. É uma união moral. Mas, se é o caso, por exemplo, alma e corpo, é uma união substancial. Porque alma e corpo dão uma substância. Pode ser uma substância animal, ou pode ser, no caso nosso, uma substância humana. Corpo e alma são substancialmente unidos. Não é, a alma não é uma espécie de motor que ativa o corpo, como se o corpo fosse uma máquina, então entra aquilo que vai mexendo e vai... Não, nada disso. Alma e corpo formam uma só substância. E essa, no caso do ser humano, é uma substância pessoal, enquanto que no caso do animal, não. No caso do ser humano, ele tem inteligência e vontade livres. Essa autonomia é que dá o aspecto pessoal. Porque pessoa, do latim, vem de persona. Persona era a máscara que usavam no teatro grego quando alguém tinha um papel. Não sei se já viram alguma coisa de teatro antigo, eles usavam muitas máscaras. E na máscara tinha uma saída da boca. Justamente para facilitar, personare a voz, porque não havia meios eletrônicos, né? Então tinha que falar forte para sair. Saía a voz forte. Então havia aquela máscara com aquela saída para facilitar. Então, aquele que tinha um papel, exercia um papel, ele era uma persona, uma pessoa. Então, o ser humano é uma pessoa, justamente. Alma e corpo se unem de uma maneira pessoal, substancial e pessoal. Porém, não é uma união pessoal e hipostática. Porque no caso do ser humano, trata-se de alma e corpo. Mas no caso da união hipostática, se trata de natureza humana e natureza divina. São duas naturezas que se unem na pessoa do Verbo. Bom. Então, justamente essa explicação a prova justamente que nós estudamos na apologética são os milagres de Nosso Senhor, porque isso é uma revelação. Evidentemente é uma revelação. Nosso Senhor nos revelou nos evangelhos, nas epístolas, que Ele era Deus e homem verdadeiro, e para provar, Ele realizou os milagres.